Então, nessa ação penal 504.52.41.84, depoimento do senhor Fernando Antônio Guimarães Horney de Moura. Eu estou realizando essa audiência, foi feito um pedido da defesa do Ministério Público para reinquirição do senhor. Peço para o senhor puxar o microfone mais próximo, essa audiência é gravada. Senhor Fernando, o senhor assinou um acordo de colaboração com o Ministério Público, não foi isso? Foi, senhor. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Fernando? Pretendo manter esse acordo. Eu gostaria primeiramente de pedir desculpas ao senhor, que eu fui, a forma como eu tive no dia 22, que eu fui desrespeitoso, porque depois, quando eu retornei, encontrei a minha filha, que estava preocupada, que achou que não era nem ela, vai acontecer alguma coisa, porque não é o senhor, sou uma pessoa educada, da forma como o senhor conduziu esse seu depoimento foi desrespeitoso e jocoso. E depois de conversar com meus filhos, porque eu estava nervoso, porque tinha razão para está-lo, por esse motivo que eu falei. Agora, essa delação que eu fiz, ela é integralmente verdadeira, eu li e assinei. Antes de entrar nisso, como o senhor fez o acordo, o senhor disse que o senhor pretende manter, nessa condição pela lei própria que rege essa matéria, o senhor não tem o direito ao silêncio. E se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre risco de perder o acordo, além de responder criminalmente, certo? O senhor Concordo, plenamente. Ciente disso? Estou ciente disso. Senhor Fernando, então não entendi porque o senhor falou uma coisa uma hora, falou outra coisa outra hora, agora falou outra coisa, eu sinceramente me escapa eu vou tentar entender, que o senhor possa entender. Eu tive, no meu modo de entender, uma ameaça velada com relação à minha família, aos meus netos. Senhor Entrei Fernando, em desespero, o senhor prestou depoimento aqui? Prestei ao Ministério Público. Certo. O senhor prestou depoimento aqui perante mim. O senhor mesmo utilizou esses termos agora, que o senhor teria agido de forma desrespeitosa, com um tom jocoso. O senhor não parecia uma pessoa ameaçada naquela ocasião. Eu estava preparado para fazer o que eu fiz. Foi que eu até conversei depois com meus advogados, que não tinham conhecimento nenhum disso. Eu só passei esse fato para meus advogados depois. Não, eles não tinham. Eu me preparei para isso porque é uma forma de proteção da minha família, exclusivamente. É a única pessoa que eu procuro defender. E como é que foi essa ameaça que o senhor afirma ter recebido? Eu estava na cidade de Vinhedo, onde eu estou cumprindo a pena de semiaberto. Eu estive no... O senhor não está cumprindo pena. Não existe isso. Não, pena, eu estou... pelo acordo, eu tenho que me ficar em Vinhedo, dormir das 8 às 6, das 20 horas às 6 da manhã e estou ficando lá. O senhor está mal informado. O senhor foi colocado em liberdade, essas restrições ainda não foram impostas pelo juízo. Só depois, na época da sentença. Eu desconheço, porque no meu caso eu estava ficando bem em com seus Vinhedo. advogados, porque não. A informação que eu tinha era essa que eu tinha. Tanto que eu tenho ficado todos os dias em Vinhedo. Não, mas o senhor está equivocado. Eu sou o juiz do processo, eu sei o que eu decido, o que eu coloquei nas minhas decisões. Eu vi foi pelo acordo de colaboração. Certo, mas isso só vai se aplicar quando da sentença, se o senhor for condenado e se eu conceder os benefícios do acordo, que é uma situação que ainda está incerta. Certo, eu entendi da forma como foi me colocado, não que eu entendi, os advogados me colocaram dessa forma. Então te colocaram de forma errada. Que eu tinha que ficar, tanto que eu estou permanecendo desde o dia 2 de novembro, eu estou permanecendo em Vinhedo, final de semana não saio de casa, feriados também não saio de casa, e nem tenho saído da comarca. Então o senhor pode voltar à questão lá da ameaça. E eu estava na 9 de julho, fui ao despachante, que eu fui trocar minha carta de motorista. Ao sair do despachante, a questão de entre 5 e 8 metros, eu estava me dirigindo para a farmácia, uma pessoa que estava uma blusa cinza clara aqui, de cinza escuro mais para cima, calça jeans, perguntou como é que estão seus netos, como é que vão seus netos no sul. E eu falei, tudo bem, estão bem. E virou e falou, olha, manda um abraço para o Léo, e saiu. Eu achei estranho, tanto que retornei, voltei, porque na hora eu falei, por que está falando isso para mim? Primeiro perguntar pelos meus filhos, não pelos meus netos. E sabe, só quem me conhece sabe que eu tenho 2 netos que moram no sul. Que dia foi isso? Foi um dia anterior ao meu depoimento. Isso foi em que cidade? Em Vinhedo. E por volta de que horas? 10h30 da manhã, mais ou menos, entre 10h30 e 11 horas. E o senhor achou que isso era uma ameaça? Eu achei. Mas a pessoa falou então ameaçador? Não, fez essa pergunta, na hora que eu estava nervoso, sabia que eu ia fazer o depoimento, eu imaginei que alguém viesse me questionar para me destabilizar. Se
Se o senhor foi ameaçado, por que o senhor não se retratou completamente? O senhor se retratou apenas parcialmente? Não entendi, doutor. O senhor veio aqui prestar depoimento de perante o juízo. Algumas coisas do seu Foi que eu acordo coloquei, o senhor confirmou, outras coisas não. Eu coloquei com relação a duas pessoas, porque a pessoa não tinha sotaque do Rio de Janeiro. As duas pessoas vinculadas ao Rio de Janeiro do meu depoimento, eu coloquei como era. Aquele pessoal da roupa e o Renato Duque. A pessoa que abordou o senhor tinha sotaque de onde? Desculpe. Não tinha sotaque do Rio de Janeiro, tinha sotaque de São Paulo. E daí o senhor fez o quê? Não entendi qual que foi o seu raciocínio. O raciocínio que não devia ser o pessoal do Rio que tivesse mandado fazer isso. E daí o senhor... Dei sequência no meu depoimento relatando as coisas da roupa e do Renato Duque, mas não das outras pessoas, não. Eu ia, na realidade, eu ia negar tudo. E se o senhor estava nervoso, por que o senhor não transpareceu o nervosismo no dia do seu depoimento aqui? Eu fiz o seu depoimento, colhi, o senhor não estava nervoso. Eu tinha me preparado para o que eu ia fazer. Tanto que não comuniquei nem meus familiares e nem meus advogados. O que é verdade desses depoimentos que o senhor prestou perante o Ministério Público? Perante o Ministério Público depois? O que é verdade desses depoimentos que o senhor prestou no seu termo de colaboração? Tudo. Todos os termos que eu prestei são verdades. Para retomar aqui, o senhor mencionou que o senhor participou da indicação do senhor Renato Duque, foi isso? Participei. Quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o senhor Licínio Machado. Quem levou o nome para o senhor Licínio Machado foi o Hélio Falcão, que foi um ex-diretor da companhia da Petrobras. O Licínio, eu conhecia o irmão dele, o Ricardo. Fiz uma reunião com eles depois que a gente ganhou a eleição. E eles me procuraram para trazer um nome para a diretoria da Petrobras. Esse nome eu levei ao conhecimento do Silvio Pereira e do Zé Dirceu. O senhor falou diretamente, senhor Zé Dirceu? Falei diretamente com o Zé Dirceu e com o Silvio Pereira. Tanto que eu só fiquei sabendo da nomeação do senhor Renato Duque no dia que o senhor Renato Duque foi nomeado. Coisa que eu não exponho aí. O Silvio Pereira me falou da reunião posterior ao dia que ele foi indicado. No dia 1º de fevereiro de 2003, teve uma recepção na casa da Rosiane Sarney, que ela fez um jantar para o pai dela, que tinha sido indicado presidente do Senado. O Zé Dirceu tinha me ligado para que eu fosse ao jantar. Eu acabei chegando um pouco mais tarde no jantar. Quando eu cheguei no jantar, ele estava ao lado da piscina, com umas 5 pessoas. Eu fui cumprimentá-lo, fui abraçá-lo. Quando eu abracei o Zé, ele virou para mim e falou assim: nomeei hoje o Duque. Isso no dia 1º de fevereiro. Eu aproveitei, abracei e dei um beijo no rosto dele. Posteriormente, o Silvio Pereira me explicou como é que havia sido a indicação. O relato que o senhor fez na última audiência de que havia uma discussão entre o nome dele ou de isso, essa foi que aconteceu. Isso existiu? Existiu. Foi uma reunião que foi feita, uma reunião ao lado da sala do ministro, na época da Casa Civil, entre o Zé Eduardo Dutra, que foi indicado presidente da Petrobras, o Luiz Guxiquem, que era da Secretaria de Comunicação, o Delúbio Soares, a Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energias, o Silvio Pereira, e foram analisados todos os nomes que seriam indicados para cargos de diretoria. Quando chegou na diretoria de serviços, houve um impasse, porque existia uma indicação do Edmir Varela, que era o antigo diretor, e Renato Duque. Quando foi questionado quem estava indicando o Edmir Varela, o Delúbio não podia falar que era ele, o Delúbio disse que foi a indicação do Aécio Neves. Nisso houve um impasse, eles chamaram, tudo isso quem me relatou foi o Silvio Pereira. Eles chamaram então o ministro Zé Dirceu para decidir qual dos dois seria. Quando ele chegou na reunião, ele disse: o Aécio já foi contemplado com Furnas, fica o Renato Duque. Foi isso que ocorreu na reunião, conforme relato do Silvio Pereira. E o senhor passou a receber propinas, comissões em decorrência dessa sua participação na indicação do senhor Renato Duque? Recebi. Como que isso era operacionalizado? Primeiro, eu recebi através da ETESCO, num acordo que eu fiz com o pessoal da ETESCO, que quando eu saí, quando eu fui viajar, eles me davam parcelas trimestrais de $30 mil, que seriam relativas a $10 mil por mês. E posteriormente,
quando eu tive como uma forma de uma cala-boca, de ficar fora, eu passei a receber uma parcela mensal através do seu Milton Pascovitch, que era referente à ROP. Tá, mas a indicação do senhor Duque foi quando? A indicação do Duque foi dia 1º de fevereiro de 2003, que ele foi nomeado. E essa sua viagem foi quando? 2005. E nesse intervalo de tempo? Esse intervalo de tempo foi o recebimento da ROP. O senhor começou de imediato recebendo? Não, da ROP foi só em 2004. E da ROP quem ele pagava? Quem pagava na ROP era o Rogério e o Júnior. Como é que o senhor recebia esses valores? A princípio através do Júlio Camargo e depois através do Milton Pascovitch. Depositava em alguma conta do senhor? Não, era dinheiro. Só depositaram quando eu comecei a ficar fora. Mas fora isso era dinheiro vivo. E o que o senhor fazia com o dinheiro vivo que o senhor recebia? Pagava depositava contas. Conta, fazia, tem algum algumas rastro contas documental desse dinheiro? Algumas contas eu depositava na minha conta, alguma coisa pequena, e o restante eu guardava. E como é que entra o Milton Pascovitch nessa história? O Milton Pascovitch, ele me procurou em 2002. O Milton é meu amigo, já de muitos anos. Ele me procurou em 2002, porque ele estava em situação difícil, queria que eu o ajudasse. Eu conversei, ele na época ele me dizia que era até diretor da Engevix, e ele era consultor. E eu conversei com o Milton, e o Milton passou a trabalhar junto comigo. Porque o Milton, nesse período de 2003, 2004, o Milton não teve contato nem com o Silvinho e nem com o Zé Dirceu. Ele tinha contato comigo. Para que eu não pudesse ir nas empresas, eu encaminhava o Milton para a empresa. Quando o Renato dizia, olha, é para retirar um dinheiro na empresa tal, eu mandava o Milton pegar. E que empresas que o Milton foi pegar dinheiro? Foi pegar dinheiro na UTC, na ROP, na Engevix. E uma vez na GDK. E eram contratos com a Petrobras? Eram contratos com a Petrobras. E o senhor Renato Duque também recebia valores? Recebia. Como é que o senhor sabe disso? Porque eu conversei com o Renato Duque, depois da indicação dele. Quem levou o Renato Duque à Casa Civil para apresentar para o Zé Dirceu? O Zé Dirceu não conhecia o Renato Duque até o dia que ele foi nomeado. Quem levou ele à Casa Civil fui eu, que apresentei o Renato depois para o Zé Dirceu. E eu ia ao Rio de Janeiro negociar com o Renato. As primeiras conversas que a gente teve, quando eu negociei, ele e o Silvinho, era com relação às plataformas. Foi o primeiro assunto que a gente tratou. As plataformas de 51 a 56. E depois um oleoduto que ia sair, que acabou não saindo, que chamava PDT. Desse dia a gente definiu que seria 1% para o Núcleo São Paulo, 1% para o Núcleo Nacional e 1% para a companhia, no caso o Renato Duque e os gerentes dele. 3% ao todo? Isso. Em cima do valor do contrato? Em cima do valor do contrato. E como é que era essa divisão? O senhor pode repetir? 1% Núcleo São Paulo, 1% Núcleo Nacional, 1% companhia. O que eu tinha acertado. Quem que é Núcleo São Paulo? Núcleo São Paulo é o PT São Paulo e o grupo político do Zé Dirceu. Núcleo Capital, o que é? Núcleo Nacional, é o PT Nacional. E como é quem que era o Núcleo Na Nacional? época era o Delúbio Soares, depois passou a ser quem era o tesoureiro do PT, né? E companhia, quem que era? Companhia era o Renato Duque, ele e o Pedro Barusco. O senhor já sabia que o Pedro Barusco recebia também nessa época? Ele participava de vez em quando das reuniões. E esse percentual 3%, em que contratos que isso se aplicou? Esses contratos, do que eu sei, foram relacionados à ROP, relacionados aos contratos das sondas, das plataformas, relacionado ao contrato de Cacimba, aos oleodutos, porque nesse período eu fiquei de 2003 a final de 2004. E da Engevix? A Engevix ela acabou entrando no primeiro contrato, que era o de Cacimbas, porque Cacimbas, a princípio, quem ia fazer era a GDK. Como surgiu o empecilho do problema da Land Rover com o Silvinho, eles evitaram colocar a GDK para não criar problema. E aí o Milton aproveitou que o Milton jogava golfe com o Barusco, estava sempre ligado com o Renato, que eu apresentei para ele o Renato e o Barusco. O Milton negociou a entrada da Engevix para fazer Cacimba. Depois eles acabaram até fazendo Cacimba 3, que eu já não participava mais.
Mas o senhor recebeu percentual também? Recebi, porque eu tinha um acordo com o Milton Pascovitch. Quando o Milton veio conversar comigo, eu falei, Milton, tudo que você fizer com relação à Engevix, eu quero uma porcentagem do que você ganhar. Isso foi o meu acerto com o Milton Pascovitch. E depois que eu tive problema com o Milton Pascovitch, quando eles fizeram, a Engevix fez acho que são 6 ou 8 sondas, que davam um contrato aí entre 8 e 11 bilhões, e eu fui cobrar o Milton da parte dele, que eu sabia que ele tinha recebido, e ele falou para mim que eu não tinha combinado isso com ele. E quanto que o senhor recebia desses 3%, quanto que iam para o senhor? Uma porcentagem, eles que definiam, não tinham um preço fixo. E uma média, o que era? Eu sempre pegava a menor parte porque a minha participação era pequena. No caso da Hope, eu recebia 100 mil reais. Por mês? Por mês. E da Engevix, por exemplo? A Engevix, quando o Milton fez um acerto comigo, eu tinha direito da Engevix na composição do que ele tinha feito, 2 milhões e 300. E nesses dos cascos aí Dos cascos eu não participei, porque eu fui cobrar o Milton e ele disse que eu não tinha acertado isso, não tinha combinado isso com ele. Ah, sim, não, daqueles primeiros que o senhor me das plataformas, né? Como é que foi? Não, das plataformas eu acabei não recebendo, porque a plataforma eles só começaram a vincular depois de 2005, quando eu já estava fora. Eu não recebi nenhum tostão das plataformas, quem recebeu foi o partido. E o que o José Dirceu recebia nisso? Quais contratos que ele recebeu? Os contratos que o Zé recebeu são relacionados aos contratos do Renato, porque o Renato é que determinava quanto que tinha que ir buscar. Aí o Milton Pascovitch pode explicar muito melhor do que eu. Nesse meu período eu sabia o que recebeu, foi o que recebeu o que a gente ganhou, de Cacimba e do primeiro caso da Engevix. Tá, mas esse o senhor sabe quanto que o senhor José Dirceu recebeu? Qual que era o percentual que ele cabia? Se eu recebi, ou o núcleo político dele? Se eu recebi 2.300, deve ter recebido no mínimo o dobro. E quando o senhor fala o grupo político José Dirceu, quem que é o grupo político José Dirceu? É o grupo político para ajudar em campanha do pessoal dele, os candidatos a vereador, a deputados dele. Isso ia para a campanha ou ia para eles pessoalmente? O senhor tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento, porque eu nunca dei nenhum tostão para o Zé. Essas pessoas que estão na denúncia, o Luiz Eduardo recebia também, fazia parte desse grupo do senhor? Eu conheci o Luiz Eduardo em 2012. O senhor Roberto Marques? O Roberto Marques trabalha com o Zé já de muitos anos. Mas ele recebia esses valores? O Roberto Marques eu não sei se ele recebia, porque esse dinheiro, o que saía da gente, eu que entregava na mão do Milton e depois o Silvio determinava para quem que tinha que mandar. E o Júlio César? Também o Júlio César não tem um conhecimento que ele tenha recebido. Mas por que o senhor afirma, então, que o senhor José Dirceu recebia? Se o senhor disse que o Silvio que fazia... Ele recebia porque foi encaminhado para o Silvio mesmo me deu, falou, olha, leva esse 375, entreguei na mão do Milton, falei, esse dinheiro é do Zé Dirceu, que o Silvio tinha falado para mim, e o Milton guardou. Mas o Silvio Pereira, ele passou esse valor? Eu fui buscar esse dinheiro. Com o Silvio Pereira? Não, fui buscar com o Júlio Camargo. O Júlio Camargo. O Júlio Camargo. Tá. A Joaquim Floriano, número 72. Mas aí o senhor foi buscar com o Júlio e passou para quem? Passei para o Milton Pascovitch guardar. Eu não entendi daí onde que entrou o Silvio Pereira nessa história. Que o Silvio que pediu que eu fosse passar no Júlio para pegar o dinheiro. Mas ele afirmou expressamente que o dinheiro era para o José Dirceu? Afirmou. E esse dinheiro que foi pegar no Júlio era do quê? Era relacionado a obras da Camargo Correia. Na Petrobras? Na Petrobras. Se não me falha,